Boa noite, hoje 26 de janeiro de 2026, segunda-feira, perguntas e respostas, Darshan. Nananana. Estamos aqui para pegar perguntas, transformá-las em possíveis respostas, né? Apontares, para que cada um siga teu caminho em paz no amor divino. Boa noite. Pronto. Boa noite, me chamo Pravarri e queria fazer uma leitura para a gente centrar. Antes de iniciar, de eu fazer a primeira pergunta, que neste instante único, ao nos reunirmos diante da presença viva do Mestre, possamos silenciar não apenas a voz externa, mas também o ruído interno que nos afasta de nós mesmos. Respiremos juntos e reconheçamos a raridade e a graça deste encontro. Estar diante de um mestre vivo não é apenas estar diante de alguém que fala, é estar diante de um campo de consciência que nos convida a lembrar quem somos antes das histórias, dos medos e das defesas. Hoje não viemos buscar respostas prontas, nem alimentar a mente com novos conceitos. Viemos oferecer nossas perguntas como quem oferece o coração em verdade, sabendo que cada pergunta verdadeira já é em si um portal de libertação. Os padrões do ego não precisam ser combatidos, apenas reconhecidos, pois aquilo que é visto na luz da consciência deixa de governar no escuro. O ego se dissolve não pela força, mas pela presença. Que este darshan de perguntas e respostas seja um espaço de espelhamento, revelação e entrega. Que cada palavra do Mestre atravesse nossas camadas de proteção e toque o lugar onde ainda nos escondemos de nós mesmos. Hoje, mais do que aprender, viemos lembrar. Mais do que entender, viemos sentir. Mais do que perguntar, viemos nos encontrar. Assim nos sentamos, assim nos abrimos e permitimos que a presença viva do Mestre nos conduza de volta ao centro do ser. Bom, hoje temos 4 perguntas. Eu vou começar com a primeira. Como posso reconhecer os padrões do ego que estão me impedindo de alcançar meu verdadeiro potencial espiritual? Pravar, gratidão pelo texto, sempre abrilhantando e trazendo a gente, né, para aquilo que é mais profundo em nós, que é estarmos em perfeita harmonia conosco, com a nossa natureza viva. Então é uma oportunidade muito bonita da gente estar sempre se comprometendo em assumirmos as nossas responsabilidades e conduzirmos-nos no caminho de paz. Então, eu agradeço muito sempre pela oportunidade. E a cada segunda, um texto mais bonito que o outro, tá? Vai ter que se superar, hein, na próxima semana. Gratidão, querida. Uma oportunidade ímpar estarmos aqui. Bom, a gente abriu o grupo de perguntas e respostas e é importante, né, salientar que depois de mais de 4.000 horas de conteúdo gravado, colocado eh, gratuitamente, né, no YouTube e tudo mais, e produzindo sempre conhecimento vivo, é importante as pessoas que sempre vão chegando compreenderem que não existe absolutamente resposta pronta para nada. E todo aquele, toda aquela que vai indicar um caminho para você não está sendo seu amigo, não está sendo mestre, não está sendo guru, não está sendo isso. Por quê? Porque cada um, cada pessoa está no seu perfeito lugar e evolução. Então é muito importante nós sabermos que o mestre ele aponta algo que talvez ainda esteja oculto, ainda não esteja sob a luz da consciência, mas quem trilha o caminho, quem toma as decisões e quem sabe o que fazer é sempre você. Então é sempre muito importante a gente estar sempre trazendo isso daqui para que isso fique bastante claro. Então, são centenas de milhares de conteúdos e horas e tudo, e a gente sempre frisa isso, né? A autorresponsabilidade, autoconhecimento, autocuidado, autocura, isso tudo é auto. Isso tudo é você consigo mesmo. O que a gente faz
é trazer uma forcinha dentro de uma comunidade viva, uma comunidade de luz, para que a gente possa se encontrar com quem? Conosco mesmos, né? Então, existe muita coisa acontecendo e a gente precisa parar para respirar. E essas são as oportunidades que a gente tem. De parar para respirar, para se compreender, para tomar decisões mais assertivas, né? E lembrando que todas as decisões são certas também, porque todas as decisões vão levar a gente a um entendimento que a gente precisa naquele momento, né? Então essa roda desse ciclo kármico, essas questões que vão e vão e repetem, só muda de endereço, né? Vira uma figurinha ali que só muda de endereço, mas é tudo a mesma coisa. Isso só vai parar de acontecer quando você compreender qual padrão está levando você a isso. Então, essa completude do entendimento, que é o que vai sendo trazido aos poucos, como um conta-gota, até com que a gente vá percebendo essas coisas aí, né? Então vamos lá. Tem a ver com essa pergunta, inclusive, né, que foi colocada lá no grupo. Como posso reconhecer os padrões do ego que estão me impedindo de alcançar meu verdadeiro potencial espiritual? Então a gente precisa ter algumas quebras aqui de padrões já na pergunta, porque a pergunta ela já vem carregada de padrão espiritual, não espiritual. Padrões são padrões e a gente precisa compreendê-los. Então, como posso reconhecer os padrões do ego? Todos os padrões são do ego. Não existe padrão que não seja do ego. O ego, como ferramenta, como uma parte da consciência que se espelha aqui no planeta, é importantíssimo para a nossa sobrevivência, é importantíssimo para que nós estejamos aqui e criemos uma identidade. Ponto. É isso que o ego faz. Por que que ele traz o sofrimento? Né? Eu vou trazer dessa forma. Porque, pela própria ilusão de separação, o ego traz o sofrimento. Então, a gente sofre porque a gente acredita estar separado. Então, esse movimento da separação faz com que nós não estejamos em paz em nossa consciência, estejamos sempre buscando por algo, sempre um movimento de um pertencimento, de uma revelação, de uma busca de algo. Então, como posso reconhecer os padrões do ego? Todos os padrões são do ego. É muito importante. Até mesmo quem faz a pergunta é o próprio ego, querendo reconhecer os seus padrões como lobo em pele de cordeiro para que ele não seja descoberto. Vocês conseguem compreender isso? Então, dentro de toda essa movimentação, a gente tem um lobinho ali vestido em pele de cordeiro, que ele está escondidinho falando assim: abre a porta, carneirinho, é a mamãe. Aí os carneirinhos falam: não, não é não, é o lobo. Não, é o carneirinho. Aí um acredita e fala: ô gente, é a mamãe. Aí ele abre e todos são devorados, não é? Então, como posso reconhecer os padrões do ego que estão me impedindo de alcançar o meu verdadeiro potencial espiritual? Que verdadeiro potencial espiritual é esse que se almeja alcançar? Que ponto máximo? Porque é o verdadeiro potencial espiritual. Então você acredita que existe algo, um topo, um alto do cume de uma montanha que precisamos alcançar. Precisamos chegar até ali, conquistar, vencer, subjugar. Quando, na realidade, quanto mais consciência se tem, maior a simplicidade, maior a harmonia, maior a paz interior, maior a aceitação com os movimentos da graça na compreensão de que tudo está certo. Aonde o divino se manifesta em tudo aquilo que vem, tudo aquilo que vai, reconhecendo tudo como um presente e agindo na vida de maneira desinteressada. Então, como que eu posso reconhecer os padrões do ego que estão me impedindo de alcançar o meu verdadeiro potencial espiritual? Primeiro, é reconhecendo que você não tem que alcançar nenhum verdadeiro potencial espiritual. Porque o seu verdadeiro potencial espiritual é o que está disponível para você agora. Assim como o máximo da sua consciência é o que está disponível agora.
tudo na sua vida levou você à compreensão de que neste momento você está na sua melhor versão. Não, nem tanto. Mas sim, é a sua melhor versão que está agindo, atuando, amando, sendo, festejando, sofrendo. Esta é a sua melhor versão. Se não fosse, você não estaria nela. Considere isso bom ou ruim, não importa. Então, como que eu alcanço o meu verdadeiro potencial espiritual? Parando de buscá-lo e passando a viver, a liberar, a assumir, a aceitar, a experienciar. Controle. Solta a mão do corrimão e vive a verdadeira liberdade de ser quem se é, na sua máxima presença. Então, como eu posso reconhecer os padrões do ego? Já é um padrão. Já é um padrão. Reconheça isso. Então, se você quer reconhecer o padrão do ego, reconheça que o próprio ego quer saber como você vai fazer para se livrar dele. Porque ele é quem prende, é o prisioneiro, é o algoz, é tudo ao mesmo tempo. O ego, o lobo pele de cordeiro, ele vira e pergunta: como eu vou fazer para que esse ego saia daqui? Por que você não cria esse caminho? Esse caminho me parece bom. Vamos agora em busca do nosso verdadeiro potencial espiritual. Vamos? Quantos mais retiros serão necessários? Quanto mais satsang serão necessários? Quanto mais tudo serão necessários para que eu descubra em mim o meu verdadeiro potencial espiritual? Mas veja, qual é o seu verdadeiro potencial espiritual? Ser quem se é. Em toda verdade absoluta que reside em você. Nada nem ninguém pode dizer o contrário disso para você. Porque você é feliz naquilo que você é. Porque se você for construir algum tipo de coisa contra isso, você está indo contra a sua percepção do que é felicidade, contra a sua percepção do que é tudo aquilo que vai fazer bem para você. Então você passa a viver uma vida vazia, você passa a adentrar em relacionamentos que vão levar você para baixo. Você entra em empregos que vão fazer com que você não seja reconhecido. E você vai vivendo uma vida morna, absolutamente morna ou fria. Sendo que o que aquece o nosso coração é aquilo que nos faz sorrir, é aquilo que nos faz bem, é aquilo que dentro de nós sabemos disso desde que nascemos, que é a nossa contemplação do que é uno, do que é pleno, do que é um, que eu estou trazendo, a unidade, a consciência, a beleza e a graça da vida. Ah, ganhei um dinheiro, mas tem vezes que você fica tão mais feliz quando você vê um passarinho cantando. Ah, tô num relacionamento bom, mas nossa, quando você viu aquele pôr do sol, ou quando você viu uma cena, um vídeo, o que quer que seja, aquilo te gerou uma reação química no seu corpo que gerou uma ocitocina que trouxe você para um estado de felicidade tão pleno, tão supremo, que é maior do que qualquer mantra, do que qualquer oração, do que qualquer retiro, do que qualquer coisa. Os ahás da nossa vida, sabe os ahás? Não é o ahá aquela banda antiga, não. Os ahás da nossa vida são aqueles que fazem, ah, nossa, foi quando eu estava presente em mim, porque eu percebi o quão belo e quão maravilhoso era aquilo que estava se passando, independentemente de quem você seja. Em qualquer momento da sua vida, em qualquer momento da sua existência, seja o nascimento de um filho, de um neto, seja uma comida gostosa, seja uma lembrança da sua família no Natal, seja o que for. Então, como eu posso reconhecer o padrão do ego? O ego, nesse sentido, eu vou trazer ele como uma entidade separada, vou trazer como sendo um cara mau, porque as pessoas adoram colocar o ego como um cara mau,
Porque se a culpa é minha, eu coloco ela em quem eu quiser. Então eu quero colocá-la no ego agora. Então eu reconheço o padrão do ego como ele quer virar para mim e quer me tirar daquilo que é bom. Na minha genuidade, na minha simplicidade, na minha, na minha, na minha verdade de ser aquilo que eu sou. Então, eu reconheço o padrão do ego quando ele quer me colocar em uma caixa. Opa, tô numa caixa? Aqui eu tô, né? Numa caixinha. Mas tô numa caixa? Estou em um padrão? Estou vivendo aquilo que eu quero? Eu tô me relacionando com quem eu quero? Aí o ego quer te colocar numa caixa. Não, você deveria ser melhor. Você deveria dar mais atenção. Você deveria se vestir dessa forma. Você deveria ter este corpo. Você deveria estar. Você não deveria nada. Você não deveria nada. Seja feliz. Seja feliz. Aceite-se, ame-se, para que se cumpra o seu plano divino. Então, tudo isso impede você de alcançar o seu verdadeiro potencial espiritual, que é ser presença, estar presente, estar atento, ser feliz de verdade. Ser, apenas ser, né? Apenas ser. Tudo aquilo que você coloca dentro de uma competição vai trazer uma ignorância muito grande para sua vida, porque você vai tentar estabelecer padrões e vai querer ultrapassar esse padrão para que você chegue lá. Chegue lá onde? Se você já está aqui. A questão espiritual, tratada de forma séria, vai mostrar a você que você nunca esteve separado de si mesmo. E esse encontro consigo mesmo, esta verdade absoluta que já é você, que é difícil de ser encarada. Não tem ninguém lá fora esperando você. Ninguém está chegando para realizar alguma coisa para você. Ninguém se propôs a isso, não é? Ah, mas tem, sei lá quem, bichão, sei lá quem, tá escrito nas escrituras que falou que tu tem que pegar tua muleta, levantar e andar. Tá escrito, tá escrito. Então não espere alguém para trazer algo a você. Você pede, você ora, você medita, você faz o que você quiser, você confia, você tem fé, você se resguarda, você se protege, você se ilumina. Entende? É você. Então, o que está impedindo você de alcançar o seu potencial espiritual? Você já tem a resposta. O que está impedindo você disso? O que está impedindo você de alcançar o seu máximo potencial espiritual, o seu verdadeiro potencial espiritual? O que quer que seja nesse nome, o que está bloqueando você? Você já tem a resposta. Gratidão, querida. Vamos para a segunda. Já me desapeguei fisicamente, mas sinto ainda uma conexão emocional e energética com uma pessoa. Sinto que já fiz vários trabalhos terapêuticos. Não, isso não se resolve. Como reconhecer o que meu ego ainda está apegado? Vamos lá. Vou ler aqui novamente e a gente vai indo parte a parte, igual fez com a primeira questão. Já me desapeguei fisicamente. Então, isso significa que a pessoa não está mais fazendo parte do dia a dia. Ok? Para todo mundo? Beleza.
mas sinto ainda uma conexão emocional e energética com uma pessoa. Então, assim, essa pessoa, nessa questão, ela pode estar viva e ela pode não estar viva, tá? A gente pode estar falando de alguém vivo, alguém morto. Companheiro, companheira, mãe, tio, cachorro, papagaio, periquito, pai, enfim, qualquer coisa que seja. Eu vou trazer essa pessoa aqui para um ser ou para até mesmo um objeto, porque como se trata de apego, as pessoas acreditam que possuem as coisas, mas estão possuídas por elas. Então a gente precisa compreender que o apego é algo muito sério que envolve não somente pessoas, tá? Então você tem a ganância, a avareza, a arrogância. Então você tem várias questões que estão juntas aí em uníssono com toda essa questão relacionada ao apego. Então vamos lá. Já me desapeguei fisicamente, mas ainda sinto uma conexão emocional e energética com uma pessoa. Então, minha querida, meu querido que fez a resposta, você não se desapegou. Mas eu não vejo mais. Mas está ligado. Mas eu nunca mais encontrei. Está ligado. Mas já passou um ano. Está ligado. Mas já passou 10 anos. Está ligado. Então, não existe o desapego físico se não existe o desapego de uma conexão emocional energética. Exemplo. Vou lá na minha vida, quando eu vivi uma vida comum e pererê, parará na minha adolescência. Minha primeira namoradinha. O que ela está fazendo hoje? Eu não faço a menor ideia. O que isso me importa? Nada. Ela está com alguém agora? Não sei. Ela tem filhos? Eu não sei. Ela está feliz? Eu não sei. Ela está doente? Eu não sei. Ela está bem de saúde? Eu também não sei. Ou seja, vivo ou morto, físico ou não, o desapego é desapego, querida. É desapego, querido. Não existe, não existe. Não vive mais em mim porque eu não possuo e não sou possuído. Isso é apego. Eu não possuo e não sou possuído. Pode ser o que for. Pessoa, animal, vivo, morto. Então, a pergunta é: já me desapeguei fisicamente, mas ainda sinto uma conexão emocional e energética com uma pessoa. Não se desapegou. Não adianta. Dei um exemplo aqui para vocês, e vocês com certeza têm outros exemplos na vida de vocês. Ah, aquele vizinho que eu gostava muito, a gente conversava. Você se mudou, nunca mais viu? E aí? Não, você pode ter uma preocupação, alguma coisa, você quer manter contato, mas não é a mesma coisa. Por quê? Desapegou-se. Ou seja, saiu do centro das atenções, saiu do foco. O foco segrega, a atenção amplia. Saiu do foco, virou atenção, presença, tá tudo bem. Eu sou parte de tudo, tudo é parte de mim e tá tudo certo. Então, não existe desapego. É uma desculpa para você. Você está apenas na sua cabeça contando uns dias para rever, ou seja vivo ou morto. Rever que seja no mundo dos mortos. Ou que seja, né, o nosso mundo que a gente está vivendo aqui, que é o mundo dos mortos. Mas se seja no mundo dos vivos ou no mundo dos mortos. Você está contando os dias para encontrar. Então não há desapego. Se você se importa, a conexão é maior ainda do que você imagina. Porque é o que eu digo para as pessoas. Enquanto eu ainda estou respondendo, significa que eu estou me importando. Quando eu parar de responder, aí você se preocupa. Então, prestem atenção nisso. Ainda me desapeguei fisicamente, mas ainda sinto uma conexão emocional e energética. O que é a conexão emocional? Emoção. Confusão sobre aquilo que eu estou sentindo.
Porque se eu acredito que eu me desapeguei, mas sinto uma conexão emocional, significa que aquilo não está resolvido dentro de mim. É uma ilusão. Se eu tenho dependência emocional, conexão emocional, significa que aquilo dentro de mim não está resolvido. Porque se está resolvido, está resolvido. Ó, minha saudosa mãe deixou a gente 2024, sei lá, 2024, enfim, é, minha mãe. Saudade, ok, mas sem apego. Relacionamento, papá, saudade, mas ó, sem apego. Se eu tenho uma conexão emocional, neste caso específico, e energética, significa que isso não está resolvido dentro de mim. Existe uma não aceitação. Eu dei o exemplo da minha própria mãe, porque primeiro é minha mãe, eu posso falar, e é um caso de morte. Eu não tenho dependência de uma conexão emocional e energética. Eu sou grato e eu aceito a morte da minha mãe e ela se vai em paz. O que há em mim são lembranças, mas não existe algo ali que vai fazer com que haja uma compreensão de posse. Entende isso que eu estou trazendo para você? Então a gente precisa compreender que uma conexão emocional e energética de alguém que desapegou-se e fisicamente, se ela ainda existe, com uma pessoa, significa que há uma separação, seja ela forçada ou não, mas há uma separação, seja de vida, seja de morte, há uma separação e não há uma aceitação no processo. Ok? Vamos para a segunda parte da pergunta. Sinto que já fiz vários trabalhos terapêuticos. Não, isso não se resolve. Ok. Por quê? Porque o trabalho terapêutico não vai resolver aquilo que você não quer resolver. Não adianta. Você pode fazer quantas terapias forem, você pode conversar com todas as pessoas que você quiser, você pode escutar quem você quiser falando com você, se você não quiser olhar para isso de maneira madura, você não vai resolver. Você pode estar com o melhor terapeuta, você pode estar com melhor quem você quiser. Isso não vai se resolver se você não quiser a resolução, né? Então, vamos trazer para as escrituras também. Você quer ser curado? Essa é a questão principal em base de ensinamento crístico. Você quer ser curado? Em qualquer lugar, em qualquer escritura, em qualquer doutrina, religião, seita, não seita, o que quer que seja que você queira chamar, se você não assume, aceita e se prontifica a melhorar, nada vai acontecer. Nada. Você vai ficar vendo um filme. Ah, tem um cara ali falando que eu que tenho que tomar o rumo da minha vida, né? Não funciona. Não vai funcionar se você não tomar o rumo da sua vida. Não vai funcionar se você não quiser fazer acontecer. Então vamos lá. Sinto que já fiz vários trabalhos terapêuticos e isso não se resolve. Nenhum trabalho terapêutico, nenhuma terapia, nenhuma sessão de nada vai resolver aquilo que você não quer resolver. Não vai resolver aquilo que você não quer olhar. Normalmente as coisas que a gente não quer ver, a gente esconde muito bem escondidinho, debaixo do tapete, embaixo do sofá, ou embaixo da cama. Deixa lá, para ninguém ver, para ninguém enxergar, muito menos a gente, porque a gente não quer olhar para essas coisas. Só que na hora que a gente, opa, aquilo ali ainda está lá. Não vai adiantar. Não adianta. Então, não vai resolver. Nenhum trabalho terapêutico resolve aquilo que você não quer resolver. Nada vai fazer você olhar
para isso a não ser você mesmo. Como reconhecer que o meu ego está apegado? Essa é a questão. Então, depois dessa explanação toda, da gente compreender que o desapego físico pode ser de encarnação, desencarnação, de vidas, de objetos, de pessoas, de qualquer coisa que seja. Não adianta, você só está separado do seu objeto de desejo, mas ele continua lá no campo. Ele vai continuar no campo. Por que esse objeto, essa pessoa vai continuar no campo? Porque você não aceitou a dor da separação. Você não quis viver isso. Você não aceitou para si mesmo, que aquilo aconteceu. Por qualquer questão que seja. Repetição de padrão de pai, de mãe, de vô, de vó, de tio, de tio, de cachorro, papagaio, periquito, o que quer que seja, você não aceitou. E quando você não aceita, você quer ganhar esse jogo. Você quer ter razão. E este comichão que fica falando ao seu ouvido: olha lá como é que tá, olha lá o que aconteceu. Ah, tá comigo e agora tá com outro. Ah, não sei o que. Este comichão nos ouvidos faz com que drene a sua energia, você não tenha paz e viva uma vida infeliz. Entra ano, sai ano, se você não tiver a postura de aceitar para si mesmo aquilo que aconteceu, se você não olhar para isso com totalidade, você vai ser uma pessoa, infelizmente, fadada a viver uma vida em função do outro. Para quê? Presta atenção. Eu não quero mais aquela pessoa. Eu não quero mais aquele emprego. Eu não quero mais sei lá quem, o que quer que seja na sua vida que é esse objeto de desejo. Não significa que você tenha atração ou você queira voltar ao estado que você estava antes. Pode ser um pouco pior ainda dentro da consciência humana. Você pode estar apenas aguardando com que a oportunidade surja para que você subjugue o outro. Quando o outro volta de joelho, aí você fala: agora ele aprendeu e viu o que ele perdeu, mas eu já estou em outra. E aí a vida vira todo o enrosco que a gente vai se metendo, cheio de arame farpado para lá e para cá, que a gente não pode confiar aqui, olhar aqui, fazer tal coisa, e vive uma vida infeliz. Então a gente precisa ter certeza absoluta daquilo que nós queremos, da postura que desejamos ter, de onde nós queremos chegar, para que a gente desenvolva em nós a aceitação. Aquele momento, aquela pessoa, que seja o que for dentro dessa história, foi o melhor para mim. Aquela atitude, aquele movimento, essa proposta que surgiu dessa separação, seja por morte, seja casamento, seja o que quer que seja, foi o melhor que aconteceu. Foi o melhor que poderia ter acontecido. Ponto. Ah, mas Saulo, não sei o quê, pipipi. Aí você quer chorar, você quer ter razão, você quer justificar, você quer falar o quão bom. Não importa. Todas as relações partem do mesmo ponto. Essa roda do ciclo kármico, dos padrões do ego, rodam da mesma forma para todo mundo. Não é porque é preto, branco, rico, pobre. Roda da mesma forma para todo mundo. O programa é o mesmo. O programa é o mesmo e roda para todo mundo. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que perceber
aquilo que está trazendo sofrimento para nós, e nesse caso é muito claro. Eu quero ter razão, eu quero estar por cima, eu quero ser o centro. Como o outro saiu, morreu, não morreu, separou, abandonou, tanto faz, ele está ganhando. Eu preciso ganhar esse jogo. Então, atenção, porque não vai resolver nenhum trabalho terapêutico. Veja bem, eu não estou falando que trabalho terapêutico não funciona, não é isso. Funciona e funciona muito. Mas nesse caso especificamente, não vai resolver, porque precisa querer resolver. Só que querer resolver significa abrir mão daquilo que me traz a ilusão do controle sobre o outro. Que porrada, hein? Como reconhecer que meu ego ainda está apegado? É só olhar para a própria pergunta. E você vai reconhecer que seu ego está extremamente apegado a uma situação que você já sabe, já entendeu, e é a sua primeira frase aqui na pergunta, que não existe mais. Não existe mais essa relação. Ela não existe. Seja por separação, abandono, morte, o que quer que seja, esta relação chegou ao fim. Você fez o máximo que podia? Não, não fiz. Sim, você fez dentro da sua consciência o máximo que você podia. Isso é aceitar. Eu poderia ter feito mais. Ah, eu também. Se meu pai fosse mulher, eu teria 2 mães. Então, todo mundo pode fazer algo. Claro que pode, por que não fez? Então nós precisamos aceitar a nossa ignorância, principalmente no dia a dia. Senão a gente vai ficar cantando aquela musiquinha lá, né? Epitáfio dos Titãs, né? Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto sei lá o quê, parará. Então, devia. Você devia ter feito muitas coisas. Não fez, né? Então precisamos aceitar a vida como ela é, não é isso? Como reconhecer que meu ego está apegado pela questão, além de querer ter razão, o que eu sinto é que existe uma vontade de punição. Então, dentro dessa conexão emocional energética, a gente precisa compreender que o que nós estamos desejando para o outro, nós estamos desejando para nós. Que o que nós fazemos ao outro é o que vai vir nessa lei de retorno. Veja bem, não é maldade. O divino não é mal. São leis naturais. Você joga uma pedra no rio, a água vai espalhar, a pedra vai cair, vai reverberar. Uma onda se forma no oceano, ela vai se quebrar. Um rio nasce, ele vai desaguar no mar. Assim funciona toda a ordem lei natural. Então, se você tem um sentimento, mesmo que oculto, mesmo que inconsciente, isso vai parar a sua vida. Não existe outra forma. Ah, temos que desejar amor para quem fez a gente, para quem fez mal para a gente, para quem. Sim. Não, mas você não sabe o que aconteceu. Eu fui deixado na rua da amargura. Sim. O que que você vai poder fazer? Ah, mas o outro me lesou. Parará. É o outro. Não é você. Não é você. Dentro dessa concepção, existe o outro, existe você. Você vai se culpar pelos erros do outro? Você vai querer se justificar pelos erros do outro? Você vai querer viver a vida do outro? O que que você pode fazer com isso? Você pode viver a sua vida o melhor possível.
se amar profundamente, se aceitar profundamente, aceitar todas as suas relações e viver. Porque senão vai entrar ano, sai ano, entra ano, sai ano. Isso que eu só estou falando de ano, né? Porque essas relações que não são bem organizadas, se você acredita em vidas, você vai dar um pulinho também ali, uma hora é aqui, uma hora é ali, uma hora você vai se encontrar de novo e vai ficar nessas intrigas que não vão ter fim. Mas aqui no planeta Terra não mais, pessoal. Essa terra aqui de provas e expiações não vai receber mais quem tem probleminha com papai, mamãe, titi, titia, priminho, priminha, coleguinha, vovô, vovó. Não vai mais. Agora o padrãozinho subiu na transição planetária e o trenzinho tá pegando fogo, tá descarrilhado. Vocês estão vendo? Eu falava lá desde 2017, antes da pandemia. A pandemia aconteceu. Já estamos falando. Olha, a gente já está falando, né? Que não é novidade para ninguém o que está acontecendo no mundo. Quem sabe o que está acontecendo no mundo sabe, tá vendo. Não precisa ver nem noticiário. Só que eu falava essas coisas e as pessoas falavam assim: ah, não sei o que lá, ah, que coisa, mas. Então, vocês estão vendo agora, e aí? Vai todo mundo continuar sentadinho, bonitinho, na sala de casa, esperando o trem pegar fogo. Já tá pegando fogo. Quando eu vou perceber essas coisas e eu vou fazer algo? Já é para estar fazendo algo. Já é. Não tá lá na frente, tá acontecendo agora. Só que você vai ser pego com as calças na mão, porque você não tá tomando atitude agora. E essas são as dicas que a gente vai dando, mas ninguém pode viver a vida por você, só você mesmo. Como reconhecer que o meu ego tá pegado? Ah, já deu pra saber, né? Vamos pra terceira questão aqui, porque eu já tô ficando cansado, pra vai. Tô cansado já de falar pra esse povo. Tô brincando. Manda a terceira. Posso considerar que minhas sombras estão diretamente relacionadas às decisões do meu ego? Se controlar um, controlo o outro também? Eita! Vamos falar um pouquinho sobre sombra e a relação delas com as suas decisões, para a gente poder entender um pouquinho melhor essa questão, né? Então, eu posso considerar que minhas sombras estão diretamente relacionadas às decisões do meu ego? Vamos lá. Quem toma todas as suas decisões? É o seu ego. Todas. Tô com sede, tô com fome, quero namorar, quero dormir, quero ser feliz, quero estudar, quero me formar. Tudo o que traz você para o básico de proteção, segurança, alimentação, questões assim que estão envolvendo o seu eixo nesse sentido, tudo isso é dentro da sua concepção, da sua estrutura animal que relaciona o seu complexo de mente e ego. Você precisa de algo para te guiar a algum lugar. E como você não está agindo pela consciência, no sentido da consciência como presença, quem guia você é a inconsciência. Então, você pode se imaginar na cena de estar sentado no banco do passageiro do seu carro, né? Sendo guiado por alguém que você acredita que é você. Essa é a melhor analogia que eu consigo imaginar do que seria o seu ego e você, a sua relação com ele, seu melhor amigo, você do lado e ele guiando seu carro. Só que ele é igual a você e você acredita realmente que é você que está dirigindo o veículo. Quando perguntam até para você e falam assim: Nossa, você dirige bem, você fala: Obrigado. Você se confunde com isso. Você acredita piamente que é o motorista. Mas, na realidade, quem está dirigindo o seu veículo é um modus operandi automático, lindo, maravilhoso, fluido, extremamente essencial, porque senão 99,99% de nós não teríamos isso funcionando. Então, é extremamente funcional para guiar essa nossa massa de manobra, esse nosso rebanho humano dentro da inconsciência animalesca e primitiva do mundo, né? Então, é extremamente útil, maravilhoso e lindo. Como que eu vou saber que as minhas decisões são baseadas no meu ego? Todas as suas decisões são baseadas.
relacionadas com o seu ego. Todas. Todas as suas decisões. Vou sair, vou ficar, vou assistir, não vou assistir, vou curtir, não vou curtir, vou experienciar, não vou experienciar, quero, não quero, tô com saudade, não tô com saudade, tô com raiva, tô com medo. Tudo isso você acredita ser você. A oportunidade da compreensão da consciência é você desassociar-se disso que você acredita ser você, não identificar-se. Você disse, eu estou doente. Você não está doente. É o seu corpo que está doente. Eu estou com raiva. Você não está com raiva. Ninguém tem o poder de deixar você com raiva. Você não tem raiva. Aquela atitude levou você a experienciar aquilo. Um conjunto de reações químicas, psicológicas, físicas, o que quer que seja. Ninguém tem o poder de te deixar com raiva. Entende isso? Então, tudo está relacionado ao seu complexo através da ilusão da separação. Absolutamente tudo. Então, todas essas decisões. Então, como que eu posso considerar que as minhas sombras estão diretamente relacionadas às decisões do meu ego? Você toma as decisões pensando em preservar-se. Todas as decisões que você toma, qual é o melhor caminho que você vai tomar? Você está pensando em você. Qual a melhor comida que você vai comer? A que você quer comer. Com quem que eu vou me relacionar? Com quem que eu vou sair? Com que eu vou, o que que eu vou estudar? Tudo isso está relacionado ao movimento e ao instinto de preservação. Logo, está tudo ligado às questões mais básicas do nosso primitivo ser, de segurança, proteção, alimentação. Então, eu posso considerar que as minhas sombras estão diretamente relacionadas às decisões do meu ego? Claro! É mais do que óbvio, porque todas as minhas decisões visam preservar-me. Preservar minha integridade, preservar minha inteligência, preservar aquilo que eu considero que é bom para mim. Você vai tomar uma decisão na sua vida que você acredita ser ruim para você? Não! Até mesmo as decisões que você acredita ser ruim, você vai tomar pensando no benefício de alguém. Mesmo que seja o benefício de alguém que está querendo aparecer. O benefício de alguém que está querendo ser visto. O benefício de alguém que está querendo ser amado. Eu vou pular daqui só para que o fulano sofra. Eu vou fazer isso só para o fulano ver. Para fulana entender. Então, assim, é para o benefício de algo ainda. Então, todas as nossas sombras estão diretamente ligadas à nossa inconsciência. E quem rege o movimento instintivo da falta de presença é a inconsciência. A gente pode chamar, dentro de ensinamentos milenares, essa inconsciência, porque não existe inconsciência nenhuma, a gente chama essa inconsciência, entre aspas, de ignorância. Então, esta ignorância faz com que nós hajamos tomando decisões para a nossa própria preservação. Então, dessa forma, a gente considera que as sombras estão diretamente relacionadas às decisões do ego. Se eu controlo um, eu controlo o outro também. Então, se eu controlo as minhas sombras, eu controlo também o meu ego. Filhão, filhona, tu não controla nada. Nada. Tudo, absolutamente
está fora de controle. Nem o planeta que você mora está sob controle. Você está voando no espaço igual um louco dentro de uma bola azul com um monte de coisa rodando junto. Você acha que isso está sob controle? Isso está sob uma ordem de uma programação divina. Que na hora que quiser tirar um negocinho 1 centímetro para o lado, acabou. Se o planeta tiver um pouquinho mais para cá, de 40 graus você já passa para 60. Acabou. Não tem nada sob controle. Sua vida não está sob controle. Seus filhos não estão sob controle. Seus pais não estão sob controle. Nada, ninguém está sob controle de ninguém. Muito menos as suas sombras. E muito menos o seu ego. O que você pode controlar? Você pode controlar a percepção sobre os seus impulsos, para que tenha consciência sobre os seus impulsos, para que a consciência lhe avise antes de você tomar as decisões. E a partir do momento que a sua consciência lhe enviar o direcionamento correto, você vai agir por ela. Ponto. Antes você obedecia um padrão. Depois você reconhece o padrão. Depois você experiencia o padrão. Aí você observa o padrão. Aí você já sabe o que vai levar aquele padrão. E aí você é capaz de cessar o seu comportamento antes de repeti-lo. Mas, como eu sempre digo, se você está de regime, não me importa. Quem coloca o brigadeiro na boca é você. Não é o outro, é você que está colocando. É você que está comendo, é você que está fazendo, é você que está ligando, é você que está se importando, é você que está querendo viver uma vida que você já sabe que não vai levar a nada. Essa é a experiência da vida. Faz com que você tenha sabedoria para atuar da melhor forma no palco da vida. Então eu posso considerar que as minhas sombras estão diretamente relacionadas às decisões do meu ego? Tudo está relacionado diretamente às decisões do ego. Tudo. Ponto. Se eu controlar um, ou seja, se eu controlar as minhas sombras, eu controlo o outro também? Quem vai controlar as suas sombras, querida? Me diz. Quem é que vai controlar as suas sombras, se não o seu próprio ego? Quem quer controlá-lo? Porque quem é luz não quer controlar a sombra. Quem é luz quer iluminar a sua sombra. Quem é luz quer ter acesso à sua sombra. Quer ser como João, o sol do meio-dia. Todas as sombras bem debaixo dos seus pés. Tudo às claras. Não é isso? Quem quer controlar a sua sombra, se não o teu próprio ego? Né? Então, se eu quero controlar as sombras, eu controlo o ego? Não, querido, você é controlado 2 vezes. Uma por acreditar que está controlando a sua sombra e a outra por acreditar que está controlando seu ego. É um double match, assim, ó. Pou, pou, duas direto, assim, ó. Agora eu controlo minha sombra. Quem controla a sua sombra? Quem é que está controlando a sua sombra? Quem é que está controlando o seu ego? Você não controla, você subjuga. Você é presença, você é luz. Não tem negociação, não tem corruptibilidade. Você não negocia. Controle é negociação. Como é que eu controlo meu ego? Pum, toma uma. Como é que eu controlo minha sombra? Pum, toma outra. Você não controla nada disso.
Tem uma sombra aí, ilumina ela que você vai ver. É muito melhor que controlar. Controlar envolve política, envolve negociação, envolve doutrinação, envolve tudo aquilo que vai ter que ter um ganho e uma perda. Eu não sei de vocês. Eu não negocio, porque o meu caminho é reto. Eu não tenho negociação. Ou você é quente, ou você é frio. Não é isso? É assim que é a vida. Ou você é quente, ou você é frio. Entende? Ah, ô gente, eu já cansei de viver isso na minha vida. Sério. Ah, mas é só não sei o quê. É só nada. É só nada. Vai me fazer bem? Tá dentro, não vai? Tá fora. Ah, mas sabe o que que é? Eu não sei o que é e não quero saber. Não tem negociação com o que não é luz. Ou tá claro para você o que é, ou não está. A gente precisa parar de se enganar. Quanto mais a gente se engana, mais sombra, mais lodo, mais coisa escondida vai ter. Então, se você quer ter uma vida feliz, plena, satisfeita, coloca tudo às claras. Quem tem que gostar de você vai gostar, quem não tem não vai gostar. Olha que maravilhoso! Porque os nossos principais inimigos são aqueles que jantam conosco. São aqueles que nos conhecem pelo nome. Não é verdade? Quem vai te trair? Quem vai te dar um beijo na bochecha lá na Santa Ceia? Quem vai fazer isso? Não é Judas que vai fazer isso lá com você? Judas é quem? Judas é discípulo, Judas senta junto. Judas lancha lá, ó, o pão com manteiga e o café com Jesus lá. Judas está lá de boa. Você precisa entender que não existe negociação com aquilo que não lhe é caro, com aquilo que não vai te fazer feliz. Você não pode acreditar que algo ali vai se transformar como mágica. Não perca tempo na sua vida. Se você é azul, é azul. Se você é vermelho, você é vermelho. Se você gosta disso, você gosta disso. Se o outro não gosta, o outro não gosta, o outro não vai mudar. A vida não vai fazer com que essas coisas mudem, a vida vai fazer com que as coisas se encaixem, se ajeitem. E aí você vai querer passar a sua vida fazendo malabarismo com algo que não é real, vivendo uma vida que você não pode ser você, que você não pode falar aquilo que você quer falar, sentir o que você quer sentir. Então, este fogo que queima pela liberdade em nós precisa de oxigênio, precisa de luz. Então, se eu considerar em algum momento controlar, doutrinar, assegurar que essa sombra esteja bem guardadinha, isso não pode ser real. Imagina, você vai deixar alguém que quer te destruir bem guardadinho no fundinho do seu armário? Para quê? Aquele segredinho que vai acabar com a tua vida, você vai deixar ele bem guardadinho? Não, você precisa queimar. Você precisa acabar com isso. Você não pode deixar com que isso controle sua vida. Não negocia com sombra. Não controla a sombra. Você dissipa, você ilumina, você corta. Senão você vai ser corrompido. Em algum momento você vai ser corrompido. E o ego, você vai ficar na ilusão de que você está controlando alguma coisa. Né? Se eu controlar um, eu controlo o outro. Não. Você não controla um e não controla o outro. Ok? 21 horas em ponto. Se eu tivesse calculado, hein? 21 em um agora. Quando eu falei era 21. 21 em um agora. Perfeito para nós, ó. Maravilhoso. Foram quantas perguntas hoje? Quatro perguntas? Três? Tem mais uma?
Vai ser tipo bônus? Ai, não. Deixa eu ver se ela é boa para eu responder. Deixa eu ver se ela é boa. Esse pessoal tá com sono também, né? Não sei se o pessoal tá com sono. Qual que é a próxima? Tudo aquilo que me traz sofrimento é um reflexo de um desequilíbrio do ego? Tá respondido, né? Então, tudo aquilo que traz sofrimento para você é um reflexo do desequilíbrio do ego. Então, está respondido. Mas eu vou trazer aqui só a título de conhecimento, assim como eu trouxe sobre a ignorância dentro de ensinamentos milenares, é que o sofrimento, ele não é o sofrimento que nós estamos acostumados, tá? Então, tudo aquilo que me traz sofrimento. O que que é o sofrimento? O sofrimento é o não reconhecimento da unidade. Então, o sofrimento é a ilusão da separação. O sofrimento, nesse sentido, que vem como a raiz da separação, é o que causa todas as nossas dores, sejam elas conscientes ou inconscientes. Então, o que traz o sofrimento é a nossa ilusão de que estamos separados. Isso faz com que a gente se sinta pequeno, impotente, não amado, não pertencente e etc. Então, esta ilusão traz o sofrimento. Então, este sofrimento, como sendo um sofrimento original dentro da raiz dos Vedas, né, que a gente está falando de 3, 4, 5, 6, sei lá quantos mil anos aí na vida. Então, é, não só o sofrimento, ele não só um reflexo do desequilíbrio do ego. O sofrimento, ele é, inclusive, o equilíbrio do ego. Né? O ego equilibrado, ele está dentro do sistema. O ego desequilibrado, ele está dentro do sistema, porém parecendo que está fora. Então, o sofrimento, ele é um reflexo do equilíbrio e do desequilíbrio do ego. Porque não adianta você estar equilibrado ou desequilibrado, né? A nossa ilusão vai fazer com que a gente sempre pareça estar separado. E essa busca pela espiritualidade, essa busca por respostas, essa busca pelo amor, essa busca pela felicidade, nada mais é do que esse reflexo desta ilusão de separação. 2 minutinhos respondido, só para a gente não atrasar mais, né? A noite de todo mundo. Bom, eu agradeço imensamente pela oportunidade da gente estar aqui. Esse conteúdo vai subir depois para o YouTube direitinho, entra lá no canal. Ah, e eu acredito que a gente está seguindo muito bem, né? O grupo de perguntas e respostas ele permanece fechado. Depois a gente leva as pessoas, né, a uma meditação aí mais para o final da semana para a gente adentrar em outros temas, para que a gente possa cada vez mais estar usufruindo da consciência para que nós nos tornemos seres melhores, mais felizes, né? Você pode compartilhar com outras pessoas os links no YouTube, pode compartilhar Spotify, pode compartilhar Instagram, compartilha os grupos, enfim. E quem tiver interesse em fazer parte de outros grupos, né, que a gente tem grupos de oração, tem grupos de curadores, grupos de não sei o quê, grupo blá blá blá, um monte de coisa, é só fazer contato com o suporte, né, que a gente tem lá no grupo de perguntas e respostas, que vocês vão ser guiados. A gente tem grupos de acolhimento que funcionam gratuitamente, tem um programa com terapias a preço solidário que acontece mensalmente também, que é muito legal. Então, tem muitas coisas acontecendo para que a gente possa também integrar de outras formas, tá bem? Bom, para quem quer se aprofundar mais um pouco, a gente tem um grupo que é todos os domingos, a gente faz mais ou menos isso que a gente está fazendo aqui, mas se aprofunda muito mais, que é o grupo do discipulado. Quem também tiver interesse pode fazer contato lá no suporte, que o suporte responde vocês. E, basicamente, só por motivos de força maior, a gente não tem esse encontro aqui de segunda-feira, que ele é gratuito todas as segundas-feiras, às 8 horas da noite. Tá bom? Fiquem à vontade para trazerem seus questionamentos. Não pense que o que você está trazendo é bobo, é feio, é errado, é, é ignorante, é simples ou qualquer coisa que seja. Por quê? Porque normalmente aquilo que está nos tirando o sono não é tão bobo assim, sabe? Seja o que for. Que o que está tirando nossa paz talvez não seja tão bobo assim. E aí
A sua dúvida, por mais pequena que você considere que seja, não é pequena, mas a sua dúvida, por menorzinha que você acredita que seja, essa dúvida pode ser a dúvida de muitas outras pessoas que vão acompanhar esses conteúdos depois quando a gente sobe para o canal, tá bom? Então, sejam felizes, luz, paz, bênção. Muito agradecido pela oportunidade de hoje. Namastê, pessoal. Sejamos infinitamente curados e abençoados. Gratidão pela oportunidade.